Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live semanal da Agência Incandescente. Daqui a pouquinho nós teremos aqui a presença do nosso convidado do dia, aí, o João Justo, da RD Station. Falará com a gente sobre esse tema aí, ó, que eu acabei de fixar aqui nos comentários. Como definir o perfil de cliente ideal, o que a gente chama de ICP. Espero que seja aí uma live proveitosa para você, que você consiga levar aí, falar bom dia aqui pro Bonete, bom dia pro pessoal que está chegando aí também, ó, dar um acenar aí para a galera. Quem puder aí tá enviando o aviãozinho, mandando para o pessoal, convidando amigos para participar da nossa live, para acompanhar a temática aí do dia de hoje. Clica aqui no aviãozinho, manda lá para o pessoal, convide aí seus amigos, seus parceiros de negócio, para que a gente possa enriquecer aqui a live do dia de hoje. Eu vou aqui chamar o Renanzão, o João que vai estar com a gente hoje, ó, a Dani, Renan com a gente aí, ó, todo mundo, Gabi. Vou chamar aqui o João. Está retomando aí agora em janeiro, né, as nossas lives semanais, toda terça-feira. Fala, meu amigo, muito bom dia. Fala, Vini, muito bom dia, como estamos? Tudo em ordem e você? Maravilha, maravilha, nessa terça de chuva aqui em Florianópolis. Terça de chuva em Florianópolis, ó, aqui não tá chovendo não, aqui tá meio abafado hoje, viu, ainda. Pois é, aqui todo mundo acha que é sol direto, né, mas também tem dias de chuva. Cara, eu até comento muito isso, eu acho que todas as vezes que eu fui pro Summit, pelo menos um dia choveu. Não teve nenhuma vez que passei ali 4, 5 dias sem pelo menos uma chuvinha ali no finalzinho da tarde, viu? Sim, cara, novembro é assim mesmo, não tem jeito, né, que normalmente é o mês do Summit. Ainda mais pro verãozão ali e tal, chega a dar bate aquela chuva. Mas, meu amigo, pô, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Desde o ano passado, né, que a gente tinha comentado de pegar aí uma terça-feira para a gente fazer uma live, né? Deu certo aí a gente encaixar ela agora em janeiro. E, meu, antes da gente entrar no tema, queria que você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece aqui da audiência da Incandescente, por favor. Maravilha, obrigado pelo espaço, inclusive prazerzão estar aqui contigo, realmente a gente vem conversando desde dezembro, mas a agenda de grandes profissionais para participar aqui é grande, ainda bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o João Justo. Hoje estou como coordenador de vendas para parceiros aqui na RD Station. Então, acumulo uma carreira de mais de 10 anos em marketing e vendas, em diferentes momentos, em empresas de diferentes portes e desafios. E, enfim, inclusive tem um relacionamento aí com Incandescente, a gente já conversou bastante dentro dessa parceria. E um pouquinho sobre a RD Station para quem não conhece, então nós somos uma empresa de tecnologia sediada aqui em Floripa, mas com atuação global, com foco nos países emergentes. Nós somos detentores de duas plataformas focadas em marketing e vendas. Então a RD Station Marketing, que atua principalmente no gerenciamento e automação das campanhas e ações de marketing digital, e o RD Station CRM, que é a plataforma mais recente, mas que já está arrebentando também de crescimento, que é focada para gestão e controle do processo comercial. Fantástico, cara, muito bom. Aqui a gente é fã da RD Station, né? Não só da ferramenta, como do universo mesmo, né? Da comunidade, da filosofia, né? Que a empresa leva aí para os parceiros, para os colaboradores e tal. Então, muito bacana, cara. E hoje o tema é, né? Como definir aí o perfil de cliente ideal, né? O que a gente chama de ICP. E assim, vamos começar a explicar um pouquinho sobre isso, né? O que é ICP? Embora a sigla eu já tenha falado, mas que é ICP, né? Para que serve, onde vivem, o que comem. Legal, legal. É importante até desmistificar, né, Vini? A gente que vive nesse universo de marketing e vendas, a gente está acostumado a utilizar tanto termo, framework, metodologia e vamos para o simples, né? Então, É, como você disse, a sigla ICP é Ideal Customer Profile, então em português é perfil do cliente ideal. E se eu fosse resumir numa expressão, é aquele cliente que você tem dentro de casa e pensa assim, ah, se todo cliente fosse assim, né? Então, basicamente, é
perfil de cliente, então um conjunto de características de um perfil de empresa ou de pessoa física, dependendo de você é B2B ou B2C, que traz maior rentabilidade para sua empresa, para o seu negócio, né? Então, tanto do ponto de vista de vendas, que você vende com mais facilidade, tem mais fluidez no processo, quanto do ponto de vista de pós-venda, né? Então, aquele cliente que tem fluidez também no atendimento, que você consegue entregar uma solução que é de acordo à necessidade que ele tem, então a proposta de valor é muito clara, ele se conecta muito bem. Então, é o cliente que você tem que buscar replicar dentro de casa, né? Até brinco assim que olhe sempre para a sua base de clientes. Se você tem um percentual maior de clientes que você olha e fala, nossa, esse cliente só dá dor de cabeça, alguma coisa você está fazendo errado na definição do ICP do teu negócio. Perfeito. Você sabe que quando a gente pega, né, para desenvolver um projeto de marketing digital cliente, a gente procura sempre ali fazer a definição de persona e tudo mais. Esse é um ponto muito chave, que às vezes eu falo para o cliente, cara, o ICP é o seu perfil de cliente ideal, não é o seu perfil de cliente sonho. Não adianta você falar para mim, cara, aqui ó, empresas acima de 10 mil colaboradores, que o cara paga à vista. Eu falei, tá, quantos desses você tem na sua base? Ele falou, não, desse eu não tenho nenhum. Mas é o que eu quero. Eu falei, não adianta, né? Não adianta a gente também vislumbrar que a gente vai conseguir fazer ali uma estratégia de marketing e vai atingir um perfil de cliente que você nunca atendeu, né? Então, é justamente olhar para a sua carteira e ter essas características como você trouxe para falar, bacana, aqui a gente tem um perfil de cliente ideal para a empresa, né? Sim, sim, totalmente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho lá para frente, né, de principais erros nesse processo, algumas dicas de como definir o ICP. Mas o que eu percebo, e você deve vivenciar isso na maioria dos seus novos projetos, é que normalmente as marcas, as empresas tendem a negligenciar essa etapa do projeto, né, da estruturação da sua ida para o mercado. Então, normalmente, né, isso é feito mais pelo bom senso. Então, eu tenho uma ideia de quem eu quero atacar, eu tenho uma ideia do que meu produto, meu serviço atende, e boa, e vamos para cima, vamos executar e acaba negligenciando, não dedicando o tempo e planejamento necessário, né, nessa etapa que vai trazer provavelmente boa parte do sucesso no decorrer da tua atuação. E, cara, você, assim, né, que tem aí um relacionamento muito próximo com várias empresas e com agências parceiras e tal, o que você conseguiu perceber, né, ao longo desses anos, assim, do impacto para as empresas por não ter um ICP? Ótima pergunta, Vini. Ótima pergunta. A gente vê que às vezes a gente cresce, né? A empresa ela cresce no mercado e acaba mascarando que na verdade ela teria um potencial muito maior de resultado se ela tivesse definido essa etapa com mais carinho antes. Então a gente vê que normalmente esse impacto ele se dá em duas etapas. Então, da etapa porta para fora e etapa porta para dentro. O que eu quero dizer com isso? Quando você não define o seu ICP com o cuidado necessário, enfim, não presta atenção nessa etapa do projeto, do processo, você acaba tendo mais dificuldade no seu processo comercial, então para prospectar novos clientes, para negociar novos clientes. Você percebe, você já deve ter tido essa sensação quando tentou atacar um novo mercado, por exemplo, de sentir que está batendo a cabeça. Está batendo a cabeça, você faz 1000 reuniões, tenta falar com várias empresas daquele mercado, mas você sente que não está rolando, então, primeiro, um impacto gigantesco que você tem na eficiência do seu processo comercial. Você acaba tendo que dar muito murro em ponta de faca, ou seja, prospectando um número gigantesco de empresas e fechando com poucas, justamente porque quem você está prospectando não está conectado com a sua proposta de valor, né? Então, eu vejo que tem um impacto muito significativo aqui no processo de vendas. E o segundo impacto que eu vejo que é até maior, o potencial de impacto negativo maior, que é depois que esse cliente está dentro de casa, então da porta para dentro. Aquele cliente que você fecha o contrato, você comemora, estoura champanhe, mas não dá um mês de atendimento e você fala, putz, o que eu fiz? O cliente, ele reclama do atendimento, ele reclama da sua marca, ele reclama do seu processo, ele acha que você já deveria estar entregando o resultado, ou seja, totalmente desalinhado. E isso acaba tendo duas consequências, né? Ou ele vai acabar ficando contigo, mas gerando estresse gigantesco para todos
todos os interlocutores do processo e, consequentemente, também acabando sendo um detrator da sua marca. Ou, se não, ele cancela no curto espaço de tempo. Então, pensa no conjunto pré e pós-venda. Você gastou 6 meses, aqui não vamos entrar na questão de um segmento específico, mas você gastou 6 meses numa negociação, fez 1000 reuniões, viajou, gastou seu tempo, gastou dinheiro. Se o cliente fecha contigo, dá 3 meses ele cancela. Então, é horrível, né? O custo de aquisição fica totalmente negativo. Total, cara. E esse ponto que você falou, ele tem, né, esses dois impactos principais, tem reflexos assim que vão muito além ali só do financeiro, né? É bem isso, né? Estresse com o time, imagem da sua empresa no mercado e aquela história, né? Um cliente bem atendido fala para um cliente que se sente mal atendido vai falar mal para 10, né? E aí você fala, não, cara, não é que eu te atendi mal, é que o seu momento não era o meu momento, e o que você esperava não era aquilo que eu... mas você vendeu, você falou para mim que você ia solucionar o meu problema, né? Então, a responsabilidade, acho que esse é o ponto que eu quero trazer, a responsabilidade é muito mais da empresa, que tem essa consciência de que aquele cara é ou não é o perfil de cliente para ela, e saber se posicionar, saber jogar transparente, falar, cara, a gente pode solucionar seu problema, tem o case, tem o histórico aqui de solução, porque, cara, não vou conseguir solucionar seu problema, que você precisa, talvez tenha outros caminhos, outros players ali que podem te ajudar mais do que eu. E ficar transparente, né, para realmente ter ali uma relação tranquila, né? Sim, sim, isso que você falou é fundamental, né? Que a gente, como fornecedor, é corresponsável dessa escolha, né? E aí, tanto para mais quanto para menos, você pode tanto falar, olha, eu vejo que não é o teu momento ainda, porque eu atendo empresas de tais características, ou você pode também, olha, eu sinto que eu não vou conseguir te atender, porque o teu volume eu não consigo ainda suprir, então, tanto para mais quanto para menos. E isso que você falou de detrator da marca, né? Então, que vai ser a consequência disso? O seu comercial vai ter que gastar muito mais sola de sapato, porque ele vai bater em outras empresas e vai falar, poxa, então, peguei indicações, parece que vocês não tiveram boas experiências com fulano e ciclano, e, enfim, isso acaba denegrindo muito mais o teu branding e fazendo com que você tenha ainda gastar mais esforço de vendas para poder fechar contrato, né? Boa. E aí, para a gente trazer, né, essa visão que parece ser realmente tão desafiadora, né, ou pode desdobrar de uma maneira ali tão negativa para a empresa, como definir um ICP? Né? Como que a gente pode sanar esse problema, direcionar ali, colocar um plano de ação para que isso se torne algo positivo para o seu negócio? Legal, Vini. Eu vou falar de uma maneira que pareça simples, mas não é simples. Na verdade, é um processo bem extenso e contínuo, né? Eu acho que ele não termina, ele é orgânico, mas você tem dois momentos de desafio, né? Então, você tem empresas que estão começando e empresas que já têm certa presença no mercado. Então, empresas que estão começando, principalmente até startups, né? Que eu estou muito imerso no mercado de tecnologia, a gente vê que isso já está muito acadêmico, já tem metodologias muito prontas para você provisionar o seu ICP antes de você ir ao mercado. Então, metodologias para você validar o seu produto, hipótese de solução, se a dor que você acredita que realmente ela permeia por boa parte do mercado, ela realmente tem força para você andar, se o mercado tem maturidade para você entrar com o seu produto ou serviço, né? Como que você vai enfrentar a concorrência no meio disso tudo. Então, eu vejo que empresas que estão começando do zero já tem que começar certo. E até um benchmark muito legal são empresas de tecnologia. Indico que faça fortemente esse benchmark, porque é um mercado que utiliza muito bem do ICP para estratégia de negócio. Agora, o que eu acho legal a gente gastar um pouquinho mais de tempo aqui na nossa discussão é legal. Comecei, já estou até alguns anos no mercado, talvez, e legal, percebi que tô errado. Como que eu defino o meu ICP no meio disso tudo, né? Então, empresas que já têm uma carteira de clientes, uma base de clientes e por aí vai. Sempre venderam Então, para quem quis comprar, né? Cara, eu vendia daqui para quem queria comprar, tal. Nunca parei para pensar nisso. Às vezes o cara tem um turnover ali de vendedor, então ele nem tem muito aquela percepção, aquele histórico para falar, né? Tipo, o vendedor ali consegue trazer um parâmetro. Esse eu vejo que é um cenário realmente que muitas empresas vivem, né?
Exatamente, exatamente. Eu diria a grande maioria, pelo menos pelo meu Uhum. empirismo, né, pelas conversas que eu tenho com outras empresas. Mas a melhor forma para você definir o ICP quando você é uma empresa nesse momento é você olhar muito para dentro de casa e fazer um estudo. Então, qual que é o objetivo desse estudo? É você identificar quais são as características, as variáveis similares nos seus melhores clientes. Então, o que, que você vai identificar nesse estudo? Vamos falar um pouquinho mais de B2B, porque talvez até o terreno que eu estou mais acostumado a falar, mas se quiser Tá. trazer algum exemplo B2C também fica à vontade. Uhum. Mas pegando exemplos B2B, né? Então, qual que são os segmentos dessas empresas que eu tenho mais sucesso na entrega no meu projeto, né? Até fazendo um depara com o mercado de agências e consultorias que a Incandescente está imersa. Então, além de olhar segmento, né? Então, e-commerce, indústria, serviços e por aí vai, também olhar um nicho específico. Então, eu vou dar um exemplo, se fosse uma empresa de logística, então tem uma frota de caminhões. Legal, posso vender para quem? Eu posso vender para o mercado de e-commerce. E-commerce é um mundo. Que tipo de e-commerce que eu posso atender? Um e-commerce grande, que eu vou precisar ter uma frota gigantesca para poder dar vazão na demanda que ele tem no mercado? Ou é um e-commerce menor que está começando agora, que, enfim, vai ter uma atuação regional, que é onde minha frota está, e que eu posso entender. Então, além de você entender qual que é o segmento das empresas que você atende que mais tem sucesso contigo, também entender o nicho que ela se encontra. É varejo? É varejo do quê? De especialidade? É varejo em geral? É varejo alimentar? Então, assim, é indústria, legal, é indústria B2B, é indústria B2C. Então, além do segmento, é importante você também entender o nicho desse segmento que você tem mais sucesso, tá? Então, eu E dentro partiria dessa, daí. Não, perfeito. E dentro dessa visão, assim, né, aqui na agência a gente fala muito, né, desse material de apoio ali para o time de marketing poder trabalhar e tudo mais. Eu vejo que às vezes acabam que alguns setores da empresa estão mais conectados a isso, alguns setores parece que tipo não estão tão conectados ou tipo, não tem isso tão presente ali no dia a dia, mas é fato que o time comercial tem que ter isso assim na ponta da língua mesmo, né? Então, tipo, a minha pergunta para você é, né, olhando aqui por geração de negócio, parte de vendas mesmo, entendendo, lógico que depois você tem ali um processo de entrega, né, e tal, mas como que o time comercial pode usar o ICP dentro desse processo, né, de vendas, comercial e tal? Até uma pergunta que eu até te faço, né, a gente até comentou um pouco sobre isso, né, às vezes o pessoal fica um pouco desconfortável ali, da gente ter que posicionar para falar que não é muito o perfil dele de atender, né? Como que o time de vendas pode utilizar o ICP no processo comercial? Legal, bacana. Eu acho que o primeiro que vai sentir na pele a eficiência que muda o jogo quando você tem ICP é justamente o time comercial. Por mais que eu acho que ICP tem que todo mundo falar a mesma língua para o processo rodar legal, né? Então acho que assim, a primeira coisa é ter esse ICP totalmente bem definido, ou pelo menos um beta tester dele. Então falei um pouquinho de nicho, é interessante você também entender porte daquela empresa. Então esse porte ele pode estar dividido por tamanho de faturamento, pode estar dividido por lucro, pode estar dividido por número de funcionários, número de unidades. Então, por exemplo, empresas de benefícios, elas olham bastante porte em número de funcionário, porque para elas acaba sendo um modelo de negócio. Uhum. Mas se eu vendo para franquias, eu vou olhar mais para número de unidades. Então, é interessante você utilizar essa dinâmica. Então, acho que o primeiro ponto é você entender todas essas características, que a dor que ele tem, que essa organização tem, a dor que o tomador de decisão tem, ou seja, o interlocutor com quem você fala. Se essa empresa ela precisa ter experiências anteriores com outros fornecedores no mercado, ou seja, que transpareça que ela tem maturidade com o assunto que você vai vender. Então, tendo esse conjunto de características bem definidos, no seu processo comercial você consegue definir uma metodologia, um framework de qualificação que você vai conseguir identificar exemplos de empresas bad fit, ou seja, empresas que você tem que chegou, já qualifica, para a conversa na hora e segue o jogo. Empresas trabalháveis, ou seja, aquele meio do caminho que dá para testar, dá para tentar. E principalmente empresas good fit, ou seja, o seu ICP na mosca, né? Como se a gente fosse fazer aquele A, B, C e D,
de qualificação é o seu perfil A. E aí, com isso na mão, o comercial ele consegue espelhar no mercado, ou seja, quais são outras empresas no meu mercado que possuem essas características para que eu possa atacar. Então, quando um comercial, um vendedor, ele vai para o mercado sem ter uma estratégia clara do meu ICP, é como se você jogasse o seu vendedor numa selva com uma faquinha. Porque ele não sabe quem atacar, ele não sabe o que vai fazer, não sabe que discurso utilizar, ou seja, é um passo para o insucesso, né? Então, ele ter esse framework claro de quem são as empresas e como que ele vai encontrar essas empresas ajuda muito na eficiência da prospecção. E aí, com isso em mãos, além de eu saber exatamente quem que eu prospecto, eu sei também de informações que vão ser extremamente relevantes para eu tocar a minha interação com esse cliente. Então, qual que é o pitch que eu tenho que utilizar, né, o discurso que eu tenho que utilizar com aquele lead. Consequentemente, eu vou ter maior taxa de conversão, ou seja, eu vou conseguir agendar mais reuniões, eu conseguir apresentar mais propostas. Eventualmente, vou diminuir o ciclo de vendas, ou seja, eu vou ser mais eficiente, vou encurtar necessidade de ter muitas reuniões para fechar o negócio. Eu torno o processo como um todo melhor, né? E aí, um exemplo disso... imagino que você, como dono de negócio, deve ser bastante prospectado no LinkedIn, por e-mail. Toda hora. Me conta um pouco assim, para quem que você dá minutos do seu tempo, da tua agenda que é concorrida? Para quem faz um discurso genérico ou para quem vai realmente na dor, considerando as características do teu negócio, né? Ó, foi muito legal, cara, porque, por exemplo, eu recebi ontem um e-mail que ela falava assim, tipo... E aí é muito comum, né? Acho que todo mundo aqui, se parar para perceber sua caixa de entrada, vai ver que isso realmente é muito comum, esse tipo de entrada de mensagem. E ela fala assim, olá, Vinícius, tudo bem? Né? Aquela abordagem inicial, de certa forma até tradicional, né? Procuramos falar com gestores assim como você, que atuam em agências, né? Assim como a Incandescente, né? Aquela história toda. E o que ela trouxe? Ela falou assim, nós fizemos um projeto para agência tal, tal e tal, falando disso, disso, disso. E a gente acredita que faz sentido talvez trocar essa ideia com você. Nessa hora eu falei, opa, essas agências são agências bacanas, né? São agências que eu tenho, assim, né, de certa forma ali convívio, contato, acompanho e tal. Isso me prendeu demais, assim, para ser sincero. Porque eu falei, pô, se essas agências estão olhando por isso, talvez valha a pena olhar também. Agora, quando vem no discurso genérico, né? Exemplo, só realmente usando como exemplo, tá, pessoal? Como está a sua contabilidade? Falei, cara, totalmente aleatório, sabe? Assim, não me trouxe uma questão específica do mercado de marketing, do mercado de agência, não casou o discurso, né? Então, esses eu descarto, assim, fortemente. Agora, essa que eu dei esse exemplo de ontem, cara, eu segurei o e-mail ontem, li ele hoje de novo, entrei no site dos caras, deixei aqui nos meus itens pendentes, para eu dar uma olhadinha com mais atenção, sabe? Isso, dá uma moral para o vendedor que fez o trabalho de casa, né? Total. Mas é isso, né? Então, até dando um exemplo claro, você comentou um pouco de agência, né? Então, vamos supor que eu sou uma empresa que trabalha com consultoria de recrutamento. Então, eu recruto profissionais para outras empresas. E eu te mando um e-mail, eu te prospecto falando, Vinícius, tal, nossa empresa é especializada em recrutamento e seleção, isso é um desafio para você, vamos conversar, tipo, genérico. Agora, se eu falar, Vinícius, conversando com diferentes empresas que estão no seu momento, agências de médio porte, com foco em marketing digital, eu noto que um desafio é você encontrar profissionais especialistas para você conseguir suprir diante do desafio do crescimento. Isso acontece contigo? Está na tua pauta? O que você acha de a gente conversar 15 minutos sobre? Então, assim, já vou muito mais direcionado. Estou utilizando o meu ICP para prospectar. Essa é a lição de casa, né? Essa é a deixa, né? Usar o ICP mesmo, entendendo as dores daquele perfil de cliente que você já atende, e falar, cara, se a empresa A, B, C e D que eu atendo passam por essa dor, com certeza tem outras empresas que passam por dores similares, né? E é lógico, né? Tem uma dinâmica aí que você vai fazer uma abordagem, seja rede social, e-mail e tal. Algumas vão se identificar, outras não, faz parte do processo. Mas aquelas que se identificarem, talvez realmente elas vão criar essa conexão de forma muito maior, né, do que se fosse realmente naquele discurso genérico. Você falaria, aqui eu alcanço muito mais gente.
mas se identificam uma quantidade infinitamente menor, né? Então, ter ali essa dinâmica mais específica faz toda a diferença, né? E eu acho que um segundo grande benefício que normalmente as empresas consideram é na qualificação. É comum, eu falo muito para as empresas, já escutei muito também de outros mentores, que a segunda melhor resposta é o não rápido. Então, você saber o que é um bom cliente para você vai fazer com que você consiga desqualificar, descartar, falar não para empresas que você sabe que não vai conseguir atender. Então, é melhor você ficar amarelo agora que vermelho no futuro. Eu brinco bastante com isso, assim, sabe? Se você, aquela intuição que você tem que você sabe que não vai fechar, isso vai ficar mais técnico com o CP definido e vamos pro próximo. Olha, amigo, não consigo te atender. Um item que eu falo muito, ouvi bastante gente comentando, né? Quando você fala sim para o cliente errado, você está falando não para o cliente certo. Né? Porque você está comendo a agenda do seu vendedor, que poderia estar focado ali com tempo para atender o cliente ideal, mas não. Você está populando a agenda desse vendedor com tudo quanto é tipo de lead, porque você quer mostrar volume, ao invés de você estar ali com foco mesmo. E aí você fala, eu tenho a agenda do meu vendedor para a próxima sexta. Fala, nossa, cara, sexta, hoje é terça. Né? Isso pode acontecer, né? Mas o quê? Você encheu a agenda do vendedor com tudo quanto era tipo de lead, agora que chegou o lead show de bola ali, que seria bacana falar hoje à tarde, você tem a agenda só sexta-feira lá, né? Então isso realmente faz todo... a gente usa muito uma frase aqui, João, que é assim, uma venda é feita de pequenas vendinhas, né? E essa aqui foi a primeira vendinha errada já, que você já não tinha agenda para atender o cara, que você estava fazendo ali uma agenda de atendimento voltada para clientes que são bad fit, né? Vamos dizer assim, né? Esse lance que você falou, a segunda melhor resposta é o não rápido. Adorei, cara. Essa aqui eu vou anotar, que essa não tinha na minha lista aqui. Pode utilizar, coloque no repertório aí, que eu também não sou autor dessa frase, não. Só peguei e usei. E é isso, bem isso. Eu acho que uma das principais habilidades que um vendedor precisa ter é saber onde que ele vai gastar o tempo. Então, você saber com quem você está falando é fundamental para isso, né? Boa. E para a gente ir caminhando aí, né, para trazer aqui também para o pessoal alguns exemplos, antes da gente falar sobre esse processo, o processo de ICP, ele tende a ser sempre uma melhoria contínua, né? Mas antes da gente entrar nesse processo de um olhar de melhoria contínua, queria saber se você tem alguns exemplos para trazer para a gente, assim, de erros, né, que são cometidos na hora de fazer uma definição, ou mesmo de fazer uma qualificação. Legal. Acho que primeiro eu também tranquilizar que erro faz parte do processo, né? Mas é importante você saber quais são os principais para você já deixar o radar ligado. Então, conversando com empresas, aí Vini também fica muito à vontade para trazer alguns exemplos. Claro. O principal erro é, então, desconsiderar essa qualificação. E eu vou te dizer porque empresas elas desconsideram e elas não falam o não rápido ou não buscam o não rápido. Porque a verdade é que a gente tem dó de dar perdido das nossas negociações. A gente tem dó de dar o famoso lost no CRM. Então a gente começa a ter um pipeline, ou seja, né, um funil de venda lotado de esperança, né? Então, eu acho que a primeira dica é você não desconsidere realmente, não deixe só o ICP na parede, né, no papel e desconsiderar isso na tua qualificação. Um primeiro ponto. O segundo que eu vejo bastante é definir o ICP por empirismo. Então, quando você tem uma base de clientes grande, você vai conseguir ter insumo, mas faça direito, não faça por achismo, no sentido de, olha, eu acho que é um perigo. Então, você realmente precisa parar, envolver outras pessoas da tua empresa para pensar nisso e definir critérios claros e variáveis claras do teu perfil de cliente. A gente fala muito assim, né? Se você achou, devolve porque não era teu, né? Se você achou, então devolve, cara. Agora você tem certeza, né? Você tem base ali, tem informação, tem ali uma percepção real, né? Levando em consideração aí sua carteira de clientes, que fazem sucesso, né? Tem sucesso aí dentro da sua prestação de serviço. Agora, beleza. Agora a gente está com um norte um caminho um pouco mais sólido aqui, mesmo que ainda
a gente se depare com alguns erros ao longo do caminho, né? Acho que essa dinâmica dos erros, ela é natural, né? Você ir aperfeiçoando isso ao longo do caminho, mas você tem que começar com o norte ali, que você tenha um pouco mais de certeza, né? Que você realmente acredite que é o caminho. Até para direcionar esforço de venda, esforço de marketing, né? O perfil, às vezes, até de colaborador que você tem que ter no time. Porque, por exemplo, a gente fala muito disso, né? A gente na Incandescente gosta muito de atender o mercado industrial, né? Então a gente tem aqui alguns colaboradores que curtem esse mercado, que falam a linguagem desse mercado, que têm mais familiaridade para tratar desse mercado. Isso vai ajudando a gente também, né? Então você tem pessoas no time que tem ali uma linha de fala boa para aquele perfil de cliente, isso vai casando, né? E vai formando ali esse nosso, pelo menos aqui dentro da gente, esse nosso ICP, né? O que mais? E o achismo, ele tem uma variável que é interessante, que é definir por ego também o ICP. Então, o que é o definir por ego? Eu posso que você já conversou com empresas que falaram assim, então, eu quero trabalhar com grandes empresas, com grandes marcas, e não tem a menor ideia da complexidade que é atender um cliente desse porte. Ou se não uma marca B2C que fala, eu quero trabalhar com um público de alta renda, porque a minha marca é aquilo, isso, por puro ego como empresário e não entende realmente o que está por trás de atender esse público e às vezes o teu fit está totalmente contrário, está para uma PME. E está tudo bem, RD a gente cresce 2 dígitos agora por ano atendendo PME. Então, assim, deixa o ego um pouco de lado, às vezes entende realmente se teu fit está com aquele perfil de cliente ou não. Você já viu algum exemplo disso? Total, cara. Até tive uma reunião essa semana que eu estava fazendo um levantamento para cliente e ela comentou, falei, legal, eu queria entender um pouquinho, né, de alguns concorrentes aí do seu mercado. E ela falou, em primeiro lugar, um concorrente que, se eu dissesse aqui, tem na minha rua, por exemplo, né, de tão nível nacional que ele tem um na minha rua. E aí eu falei assim, tá, bacana, né, tem algum outro, assim? Aí ela falou uma outra marca, eu falei, essa marca eu não conheço, deixa eu dar uma olhada. Ela falou, pô, bacana, eu vou levar as duas em consideração, mas essa segunda faz mais sentido pra gente, né, assim, é pra gente iniciar um trabalho, pra gente performar aqui alguma ação voltada para o seu negócio. Porque a primeira, cara, é propaganda na televisão, tá dentro do shopping, de todos os shoppings praticamente. Fica descompassado assim, né? Como é que a gente vai falar que a gente quer brigar por esse perfil de cliente, sendo que essa marca, ela tem um posicionamento nacional de mídia infinitamente superior, né? Então vamos entender se esse outro concorrente é um cara provavelmente ali, né, mais na sua região, que da mesma forma que você tem 2 ou 3 lojas, pô, bacana, vamos entender esse perfil de cliente, entender pessoas que às vezes nem compram nem de você e nem dele, e podem passar a comprar, né? Despertando ali uma dor, despertando ali uma necessidade, e aí a gente começa por aqui. Nada impede que amanhã ou depois a gente realmente esteja batendo nos grandes, né? Mas existe um trajeto, existe um caminho, né? Existe aqui uma jornada para a gente percorrer. Mas tem muito disso, né? E acho que o ponto é nivelar a expectativa, né? Para também não falar, cara, marketing digital, aqui você pode tudo. Não é bem por aí. Exatamente, mas eu acho que é natural também, né? O empresário olha a empresa como um filho ali e fala, não, meu filho é o mais bonito da escola, né? Eu acho que é normal, não tem jeito. Uma coisa que a gente faz muito aqui, só complementando isso também, é estabelecendo com os clientes ali algum crescimento de meta, né? Então tá, legal, bacana, vamos fazer um primeiro mês, vamos sentir como é que tá o seu cenário atual, entendendo agora que tá vindo com uma agência que, teoricamente, né, vai poder realmente te ajudar a performar. O que a gente pode ter como meta? A partir do momento que agora você cresceu X em investimento, né? Então, o que a gente espera alcançar com isso? E a gente vai fazendo um crescimento ali, uma revisão trimestral, né? Isso acho que ajuda ao cliente ir vendo o valor, vendo o desenvolvimento, mas também entendendo que isso é gradativo, né? É um crescimento que vai acompanhando ali o desempenho. Totalmente. Para fechar, Vini, assim, o último erro que eu vejo é encarar o ICP somente como um dever de casa de vendas. Então, a empresa toda ela tem muito insumo para contribuir na definição do perfil de cliente ideal. Então, não desconsidere o seu time de pós-venda, o seu time de atendimento, porque talvez ele tenha até insights mais ricos que você, dos clientes que já atendeu. Não desconsidere sua área financeira, sua área de back-office, porque eu acho que
Inclusive, além de ter insights ricos, você olhando para todas as áreas, você também consegue, construindo isso em conjunto, aumentar o engajamento da empresa toda para aquele objetivo, né? Então é importante participar também em todas as áreas correlatas, principalmente de negócios nessa definição. Até para poder criar experiência para o cliente, né? Mais do que ali ficar só na entrega, se todas as áreas conhecem esse perfil de cliente ideal, então sabe ali os gostos, sabe ali o perfil, sabe a realidade, né? Porque, enfim, você sabe, muitas empresas às vezes trabalham com feiras e eventos, né? Vamos dar só aqui um exemplo, né? Então, pô, o cara que trabalha com feira e evento, ele está acostumado ali naquela dinâmica do brinde, ele está acostumado ali naquela dinâmica do stand e tal. Então, pô, bacana, né? Se você atende muitos clientes que fora do meio digital atuam nesse perfil ali de comunicação, você sabe que tem algumas características, né, que circulam ali aquele cara. E aí por aí em diante, né? Então, acho que entendendo, se toda empresa entende ali o perfil de cliente, você consegue não só entregar com qualidade aquilo que você propôs, mas ir pensando em inovação, e pensando em experiência que você pode ir agregando, né? Já que você tem essa conexão com aquele mercado, né? Com aquelas pessoas. Legal, cara, muito Totalmente, bom. E o totalmente. último ponto que eu queria trazer, até para a gente ir fechando aqui, estamos batendo um pouquinho mais já de meia hora, aí, 35 minutos, é que, cara, não adianta, né? Qualquer processo, qualquer dinâmica assim que envolve um documento, ali, uma definição, ele precisa ser constantemente revisado, né? E isso envolve ali a dinâmica de melhoria contínua e tudo mais. O ICP também, né? Eu acredito que revisar o ICP constantemente para você ter ali uma evolução contínua é fundamental, né? Totalmente, Vini. Eu acho que é importante que você tenha em mente que essa etapa não acaba na primeira definição. Então, o ICP ele é um organismo vivo, né? Então, é um primeiro ponto que você tem que ter em mente, até como dica para que você consiga fazer com que ele seja orgânico, é que você encare toda interação que você tem com o seu cliente, seja uma interação de vendas, ou seja uma interação de pós-venda, como insumo para pesquisa de mercado. Então é importante que você estabeleça nas suas rotinas com o seu time, nas reuniões comerciais, nas reuniões sobre as contas que a empresa atende, os clientes que a empresa atende, de quais são realmente percepções que você tem sobre esses clientes. E com isso você vai ter ideias novas e até revalidação de ideias antigas. Então, poxa, eu sinto que esse perfil de cliente a gente não consegue mais atender. Clientes que não têm maturidade nesse ponto aqui, a gente já não consegue. Poxa, clientes que não têm budget a partir de tal, noto que a gente não consegue entregar o valor. E também vendas, então acaba também retroalimentando novas ideias de ICP. Então, às vezes você consegue identificar novos nichos que antes você não considerava, mas que por conta de interações você, putz, aqui eu acho que pode ter uma dor, pode ter uma mina de ouro aqui inexplorada que vale a pena a gente Oportunidade ali. olhar e atacar. Então, é muito importante, aqui na RD a gente refina isso a todo momento, né? Então, a gente tem classificações caras, nosso perfil A, B, C e D. Algum momento a gente parou de atender D, agora vamos olhar A e B e sempre revisitando as características, o engajamento, o comportamento, por onde aquele contato veio, para poder saber se a gente atende ou não, né? Quem que a gente deve focar os nossos esforços de marketing, por aí vai. Eu acho que até esse exemplo da RD foi bem interessante, né? Porque antes, por exemplo, não tinha lá o plano light da ferramenta, né? Falou, pô, a gente está deixando, de verdade, vamos falar de negócio. Pô, a gente está deixando o dinheiro na mesa, com o perfil de cliente ali que precisa de recursos mínimos, né? Disparar um e-mail, fazer uma landing page, vamos dizer assim, e está indo para a ferramenta X, porque a RD não está tendo uma versão ali de entrada. Pô, vamos criar uma versão de entrada, vamos rebater, né, essa necessidade aí que o mercado está tendo. Pô, bacana, solucionamos ali. Mas a gente sabe que a retenção e o ticket maior eles vão vir aqui das contas premium, né? Então, bacana, como é que a gente enriquece, né, a entrega de valor para esse perfil de conta, né? E por aí vai. Acho que todas as empresas, usei a RD aí como um exemplo, acho que todas as empresas têm que pensar nisso, né? A Incandescente também passou por isso e passa constantemente, né? A gente fez uma divisão ali de uma segmentação de marca para poder atender um estilo de projeto ali voltado para desenvolvimento, criação. A gente deixou uma marca para isso, trabalhou em Incandescente focada mesmo em inbound, para ser essa autoridade, e graças a Deus tenho que dizer aqui que, principalmente na nossa região, a Incandescente é realmente reconhecida aí, melhor agência digital, até pelos prêmios, né, enfim, mas
É uma bandeira que a gente procura levantar, né? E entendendo dentro desse mercado de agência, bacana. O que a gente faz? A gente só vai atender também cliente o que a gente pode produzir ou levar para um cara que seja ali um embrionário, né, em marketing digital. Até trazendo aqui algumas reflexões ao longo desses anos, a gente já nichou várias vezes, assim, sabe? Pegamos ali uma época, mercado de seguros, a Incandescente era muito forte com corretora de seguros. Tivemos centenas, né, de corretoras de seguros dentro da carteira, contas grandes, contas pequenas, projetos ali que o cara pagava um valorzinho tipo RD Lite, tinha uma solução mais pontual, até realmente grandes gestões de contrato. E por aí a gente foi navegando dentro de mercados, entendendo, né, os momentos de cada um também, até se encontrar aí no mercado que a gente está mais hoje, B2B, venda consultiva, mercado industrial, que tem sido aí, temos tido, né, realmente grandes entregas e clientes bem satisfeitos nessa nossa área de atuação ali. Acho que essa é a reflexão para quem acompanha a nossa live de hoje, né? Entenda o momento da sua empresa, faça a definição do seu perfil de cliente ideal, trabalhe ele, aprimore constantemente. Se for necessário renovar, renove seu estilo de comunicação. Acho que isso não é um problema nenhum, né? Não, não é um problema nenhum. Eu dou até algumas dicas assim de perguntas para você ter reflexão, né? Filosofar no dia a dia. Assim, quais são as oportunidades e negociações que eu mais venço? Ou seja, quais são as características das empresas que eu tenho mais eficiência no meu processo comercial, vendo mais? Quais são os clientes que dão mais lucro? Ou seja, quais são os clientes que ficam mais tempo comigo, mais tempo de contrato, que demandam menos tempo e esforço de atendimento? Quais são outros possíveis nichos que eu posso atender de mercado? Então, incentivar que o time tenha esse olhar crítico, esse olhar de inovação do processo. Qual pitch de vendas converte mais? Então, você comentou que a Incandescente atende hoje empresas de B2B, de vendas complexas, vendas consultivas. Então, dentro disso, das dores que normalmente você cita numa reunião de negócio, qual que você vai mais no cerne do problema? Então, são perguntas boas para você sempre perguntar a si mesmo e, em consequência, conseguir trazer insights para todo o processo. Legal, meu amigo. Muito bom ter tido esse bate-papo com você aqui hoje. Acredito que foi uma das lives assim, que eu particularmente mais gostei. Acredito que a gente trouxe um conteúdo relevante aqui, muito legal. É bacana que depois ele vai ficar salvo lá no nosso IGTV também. Quem quiser pegar para assistir depois aí novamente, reassistir, pegou no finalzinho, pode acompanhar aí através do Instagram da agência. Cara, obrigado demais aí. Queria contar contigo aí até para outras ações futuras, nossos eventos que sempre acontecem. Ter você com a gente aí sempre vai ser um grande prazer. Show de bola. Para mim é um prazer saber que eu passei no teste, Vini. E aí? Valeu, um abração, obrigado também para a audiência que está aqui ao vivo e aqui vai assistir depois do gravado. E também fico com meus contatos. Se procurar João Justo no LinkedIn, você não vai ver muitas pessoas, não. Então, você vai me achar facilmente também, fica à vontade para me adicionar e a gente troca ideia, né? Todo mundo está na mesma luta para crescer. Show de bola. Pessoal, se você quiser também consumir outros conteúdos da agência, dentro do nosso site nós temos ali a área de conteúdo, tem os artigos de blog, tem os podcasts. Agora a gente está aí com a novidade para os Incandicasts de bolso, são pílulas semanais que a gente tem compartilhado aí em torno de 15 minutos, conteúdos rápidos para te ajudar também durante o dia a dia. Nosso canal do YouTube e aqui também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau.